Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus o abençoe a todos de maneira angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus. Eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem, aonde você vai ver aqui as coisas as quais Deus ele aprova, né? As coisas das quais Deus ele aceita e aquelas que Deus reprova, porque aquelas que Deus reprova significa que ele a rejeita. E há muitas pessoas que elas têm uma dificuldade, às vezes grande, algumas, né, de entender o que Deus aprova e o que Deus reprova. Então essa mensagem aqui vai falar exatamente sobre isso. Se você que me ouve deseja saber as coisas das quais Deus aceita e as que Ele rejeita, só você ficar nessa mensagem e você vai descobrir com facilidade no nome de Jesus. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 13. O título da mensagem vai falar o fruto da luz e as obras das trevas. 5,13 de Efésios diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Veja, queridos irmãos, que todas as coisas, quando reprovada, se torna manifesta. Ou todas as coisas, quando Deus a reprova, quando reprovada pela luz, quer dizer, quando Deus reprova, vem à tona. Todas as coisas as quais Deus não aceita, a quais Deus ele não se agrada, as quais é reprovada por Deus, Deus permite vir à tona, à luz do dia, para que fique ao conhecimento de todos que aquilo ali que veio à tona, aquilo ali que ficou claro aos olhos de todo mundo, é a clara certeza de que foi reprovada pelo Deus Todo-Poderoso. Como Ele reprovou, Ele permitiu que viesse à tona para que as pessoas saibam que Ele não aprovou aquilo, para que as pessoas saibam que aquilo ali não tem o dedo de Deus, para que as pessoas saibam que Deus não está por detrás daquilo. Todas as coisas que vêm à tona é um sinal de Deus de que Ele não está naquilo. Todas as coisas que vêm à tona é um sinal de Deus de que ali tem coisa errada. Todas as coisas que vêm à tona é um sinal de Deus para que as pessoas se afastem, porque tem coisa errada por detrás daquilo. E você deve dizer assim: pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando em todos os aspectos. Tudo aquilo que vem à tona, independente do aspecto, é Deus mostrando claramente que Ele não está naquilo ali, que aquilo ali não tem o dedo de Deus, aquilo ali não tem a aprovação dele, Deus não está por detrás daquilo. Por exemplo, vemos aí tantos escândalos, vemos malícia, nós vemos mau exemplo, nós vemos mau testemunho, nós vemos tantas pessoas que discordam da palavra e aceitam muita coisa que o Evangelho de Jesus não aceita, não concorda. Deus mostrando claramente através dos escândalos, ou melhor, Deus permitindo, né, através dos escândalos, através do ódio, através do mau testemunho, através do mau exemplo de que Deus não está por detrás disso, de que Deus não aprova, de que não tem o dedo de Deus. Aliás, Deus está longe, longe, mas muito longe dessas coisas e de todos esses lugares que essas coisas cometem. Por isso Ele permite vir à tona, é Bíblia, não sou eu. 5,13, né? Todas as coisas, quando reprovada pela luz, ou reprovada pelo Todo-Poderoso, se torna manifesta. Ou seja, Deus permite vir à tona como um sinal de que Ele não está naquilo, de que aquilo ali não tem o dedo dele, de que aquilo ali por Ele, pelo próprio Deus, foi reprovado. Por isso que eu falei no início da mensagem, para que você pudesse ouvir atentamente, para que você entendesse o que Deus aprova e o que Deus reprova. As coisas que Deus aprova, pode ver se não é assim. Não tem escândalo. As coisas que Deus aprova são abençoadas. As coisas que Deus aprova ali não tem mau exemplo, não tem mau testemunho. As coisas que Deus aprova ali tem verdade. Quando Deus aprova. Agora, quando Deus reprova, aí vem tanta coisa como vemos acontecer. É sinal de que Deus não está por detrás de tanta coisa que vemos. É sinal de que ali não tem o dedo de Deus, ali não tem a mão de Deus. É sinal de que Deus está muito longe. É o próprio Deus que afirma aqui.
Por isso as coisas que Deus reprova, conforme o final do versículo 11, né? Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as. Ou seja, essas coisas as quais vêm à tona, é Deus reprovando. E se Deus reprova, quem sou eu? Ou quem somos nós, você que me ouve do outro lado, para aprovar o que é reprovado pelo Todo-Poderoso? Todas as coisas que estão vindo à tona, em vários aspectos, inclusive com relação a muitas igrejas, é o próprio Deus permitindo para dizer que Ele não está por detrás disso. Ali não tem o dedo de Deus, ali não tem a mão de Deus. Aliás, Deus está longe, longe, muito longe desse lugar. E quando alguém vê esse tipo de coisa errada, escândalo, mau exemplo, engano, o pecado, o adultério, mentira, usar a Bíblia para as coisas indevidas, queridos, a Bíblia diz que é Deus reprovando e permitindo vir à tona como um sinal de que há coisa errada e que devemos se afastá-lo. Devemos reprovar, conforme o final do versículo 11, e não aprovar. Mas quando alguém sabe e permanece, significa que aquele alguém que sabe das coisas erradas e ali permanece, está aprovando o que Deus reprova, conforme o final do versículo 11. E no versículo 13, quando a Bíblia diz que Deus traz à tona aqui no versículo 13, é o próprio Deus mostrando que Ele não está por detrás disso. Pelo contrário, Deus está muito longe dessas coisas, desses lugares, dessas pessoas, porque sabe do erro e insiste. Isso aqui é para que todos que me ouvem do outro lado venham refletir e se perguntar. Se alguém que está me ouvindo do outro lado, se não tem alguém aprovando o que Deus reprova, e se não tem alguém do outro lado, conforme o versículo 13, com relação às coisas que Deus tem reprovado, que Deus está trazendo à tona, se você não é uma das pessoas que está no meio disso, não tem se dado conta, ainda há tempo de se afastar, ainda há tempo de fazer o que é certo, ainda há tempo de tomar decisão, ainda há tempo de percorrer pelos caminhos aplanados e não estar na presença de Deus, deixando o diabo enganar, dando em caminho tortuoso. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Se você for em Lucas 12:2, a Bíblia vai dizer que não há nada assim oculto que não seja revelado. Então as coisas que vêm sendo reveladas, que está vindo à tona, tanta coisa, nós vemos aí todos os dias, as pessoas que insistem em continuar nesses lugares, nesses caminhos, a verdade é que está provando que Deus reprovou, sendo convivente do erro dos outros. Ora, se Deus está trazendo à tona é porque tem coisa errada. Se Deus está revelando, se Deus está mostrando, é porque Deus não aceita e está longe dessas coisas, desses lugares ou dessas pessoas. Se Deus está mostrando, trazendo à tona, revelando, é porque Deus está longe desse tipo de coisa errada. Deus não está por detrás dessas coisas. Não tem o dedo de Deus, não tem a mão de Deus. Não adianta alguém se vangloriar, dizer, Deus está em lugar esse, lugar aquele. Quem falou? A Bíblia, a qual é verdadeira, eu creio, afirma que Deus não está nessas coisas, coisa nenhuma. Deus não está nesses lugares, coisa nenhuma. Basta cada um parar, pensar e refletir. Se onde tem coisa errada, se Deus está no meio. Desde quando Deus aceita coisa errada? Pelo contrário, Lucas 12:2. Não há nada a dizer oculto que não seja revelado. Lucas 6:39. O cego que guia outro cego cairá no mesmo buraco. Eu pergunto para muitos, não todos, mas muitos que têm visto os erros. Para muitos que têm visto os escândalos, mau exemplo, mau testemunho, insiste. Para onde será que muitos estão indo? Lucas 6:39. Um cego que guia outro cai no mesmo buraco. Ora, se tem alguém seguindo mau exemplo, mau testemunho, escândalo, sabe que tem tudo isso, mentira, engano, e continua, o diabo engana as pessoas, diz assim, estou olhando só para Deus. Quem olha para Deus se afasta do erro. Quem olha para Deus não vai aprovar o que Deus está reprovando. Quem está olhando para Deus de fato, não vai jamais continuar num caminho onde sabe que tem coisa errada. É o diabo que está enganando e as pessoas dizendo, estou olhando para Deus. Não, está muito claro no versículo 13, todas as coisas quando reprovadas pela luz se tornam manifestas. Então todas as coisas que a gente vê acontecendo em forma de escândalo, mau exemplo, testemunho, mentira, engano, adultério, etc., é o próprio Deus mostrando. O versículo 13 aqui está muito claro, para que as pessoas se afastem, para que as pessoas se dê conta enquanto há tempo. Porque senão vai chegar a hora que não vai dar tempo mais. E aí Lucas 6:39. Um cego que guia outro, ambos cairão no mesmo buraco. Ou seja, aqueles que cometem esse tipo de coisa, as pessoas seguem, está indo para o mesmo buraco, para onde ele está indo. E eu pergunto para muitos que estão me ouvindo, para onde será que muitas pessoas estão indo? A gente vê tantas coisas acontecendo. Supostamente falando, para muita gente está certo, mas a Bíblia diz que está errado.
Muita gente aprova, mas a Bíblia reprova. Muita gente aplaude, mas Deus repudia. É Bíblia, não sou eu. Então, que muitos que vão ouvir essa mensagem possam refletir e se perguntar para onde de fato muitos estão indo. E as coisas que têm sido reveladas, que Deus tem permitido vir à tona, escândalo, mau testemunho, como falei anteriormente, é o próprio Deus mostrando que Ele não está nessas coisas. Aliás, Deus está longe, muito longe de tudo isso. Usando o nome de Deus em vão, usando o nome de Cristo para dar calote nas pessoas. Tem muitos fazendo isso. E alguém vai ver essa mensagem e vai dizer: pastor, por que o senhor está falando isso? Se você está ouvindo essa mensagem é porque Deus está querendo te salvar. Mas eu pergunto: você quer se salvar a si mesmo? Se você quer, ouça a voz de Deus. Isso aqui não é apontar o dedo, não é criticar ninguém não, viu, queridos? É Bíblia. As coisas, quando reprovada pela luz, que a luz é Cristo, quando reprovada pela luz, vem à tona, no versículo 13. Se torna manifesta, ou seja, vem à tona, sinal de Deus, e que tem coisa errada, tem que sair dali, tem que se afastar. Se você que está me ouvindo, você é alguém que vai no lugar onde tem escândalo, engano, mau exemplo, mau testemunho, usa o nome de Deus em vão para coisa indevida, se afasta antes que seja tarde demais, porque Lucas 6,39, um cego que guia outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Eu pergunto para muita gente que está me ouvindo agora: você sabe para onde você está indo? Que você possa refletir nisso. Deixa eu orar por você. Querido Deus e amado Pai, soberano, clemente, poderoso, eu oro por cada pessoa que me acompanha do outro lado, todas as pessoas que me ouvem, que o Senhor vai de encontro a elas. Não sou eu quem irei convencê-lo, porque é teu Espírito Santo quem convence. Visita este homem, esta mulher, e que teu Espírito Santo possa soprar na mente, no pensamento, de maneira que fique claro, que fique, meu Pai, tão claro, de maneira objetiva como água cristalina, de que o Senhor só quer salvá-lo. Então que o Senhor entre com providência e que o Senhor venha agir na mente, no pensamento, no coração, segurando este homem, esta mulher pela mão e conduzindo, meu Deus, no teu reto caminho, nos caminhos aplanados, no caminho da verdade, e não em caminho tortuoso, porque o adversário engana, mas o Senhor é o Deus de verdade. O Senhor é o Deus que não engana, mas que convence do erro para resgatá-lo, para salvá-lo. Então que cada pessoa que me ouve do outro lado, que o Senhor possa tomar nos teus braços de amor, porque o Senhor disse certa vez que desde a infância o Senhor tem nos carregado, e até a velhice, as o Senhor nos carregarás. Então esta pessoa que me ouve, independente da idade, seja um jovem, um adolescente, um adulto, que o Senhor possa tomar em teus braços. E aquele, meu Pai, que possivelmente tenha andado equivocado na tua presença, conduza, meu Pai, no caminho do arrependimento, da salvação. Salva este homem, salva, Senhor, esta mulher, salva este jovem, esta criança, o adulto, o adolescente, o alcoólatra, o drogado. Salva esta pessoa que pensa em sumir, dar cabo da própria vida, a pessoa angustiada, amargurada, a pessoa que tem sido enganada, que tem andado, meu Pai, nos caminhos tortuosos. Segura pela mão para que ela e conduza nos caminhos aplainados do teu Espírito, para que assim haja salvação na vida de cada um deles. Eu peço ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, faça isso na vida de cada pessoa que está me ouvindo. Isso é que eu oro e é que eu te peço, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.